Esse convidado que está aqui ao meu lado, ele é autor deste livro, Solteiro Sim, mas solteiro sim, sozinho jamais. Deus faz com que o solitário more em família. Hoje, a gente percebe que muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas. Algumas até escolhem com medo da própria solidão, o paradoxo da vida. Então, alguém que escreveu esse livro e tem trabalhado há muitos anos na Igreja Batista Lagoinha, em um ministério chamado Eliezer. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Marcelo Evangelista. Seja bem-vindo, Marcelo. Amém. Obrigado, é um privilégio estar com vocês aqui nesse dia. Então, quanto tempo você já desenvolve esse trabalho com pessoas que são solteiras, divorciadas e viúvas? Nesse ministério específico, há 6 anos que eu estou lá. Você já fez muito casamento, Marcelo? Bastante, bastante. Nesse ministério, uns 30, 35 casamentos, desde 2008 até agora. E é uma realidade hoje, as pessoas hoje realmente têm estado sozinhas. Com certeza, elas se isolam cada dia mais. E é porque elas querem ou não? Nem sempre, né? Mas principalmente os viúvos e os divorciados, existe um preconceito, uma dificuldade para que elas mesmas possam se envolver, se relacionar. Então, o preconceito delas e preconceito dos outros. Mas elas mesmas, às vezes, não se aceitam por estarem sozinhas? Não querem, não aceitam, não entendem esse estágio, esse momento da vida agora. Às vezes até querem se relacionar, mas a solidão, a depressão, a angústia, o medo do novo não deixa. Tem pressão externa e pressão interna também. E você faz esse trabalho dentro de uma igreja. Isso. Existem pessoas fora da igreja que frequentam esse local? Sim. Então essa não é uma realidade, vamos colocar assim, religiosa. Só na igreja não. É uma realidade do ser humano. O Estado ele já acordou para isso. Por quê? As pessoas estão... O brasileiro hoje, ele está com o índice de vida, a vida está aumentando o tempo de vida, sim, a qualidade de vida, né? Então as pessoas estão envelhecendo, né? Então o Brasil hoje, o brasileiro hoje está vivendo mais. Sim. O que acontece então? As pessoas... Hoje a expectativa de vida está para lá dos 80. Então quer dizer, a pessoa viúva ou divorciada aí, 40, 50 anos, tem muito para viver. Né? E o Estado já acordou para isso. Aí você vê os bailes, você vê as academias, você vê os projetos de algumas prefeituras de terceira idade. Para levar essas pessoas para lá. Então, mas só que a igreja ainda não acordou para isso. É interessante, o Estado ou fora da igreja se prepararam melhor para isso do que dentro da própria igreja. Sabe? Então, eles já têm isso, porque eles estão vivendo. Essas pessoas estão aí fazendo academia, elas estão nas praças, elas estão nas ruas caminhando, elas estão vivendo. E outra coisa, elas têm o mercado para elas é um mercado grande, porque elas também compram. Elas faturam. Entendeu? E como muitas vezes já estão aposentadas, né? Elas querem agora viver, querem fazer. Então, viagem. Agora, você percebe medo no solteiro, de ficar solteiro? Existe o medo, alguma coisa, a pessoa tem às vezes vergonha, não quer falar, e a cada dia que passa o ano, a cada aniversário, ela se envolve numa situação onde ela constrói um próprio, vamos falar assim, ela constrói um sofisma para si mesma, com medo de ficar sozinha, e a cada dia parece que o tempo se apressa em passar para ela e ela não encontrou ainda o seu companheiro ou a sua companheira. A questão não é essa. Aí vem um outro dado também, porque as pessoas hoje, jovens hoje, estão casando com 30, 35 anos. Na época dos nossos pais, na geração passada, 22 anos já estavam casados. Com 35 anos estavam com filhos. Já filhos quase na escola. Já. Então, aí é uma realidade que as pessoas já estão envelhecendo, estão casando mais velhas, 35, 40 anos. Então, elas, se não casam, já vão estar numa idade já 40, 45 anos, quando acordam, aí que a solidão aperta. Porque quando elas pensam assim, nossa, estou sozinha, e agora? E aí vem aquela situação, caso, não caso, acaba acostumando... Vem um conflito. Vem um conflito. E outra coisa, acaba acostumando com a vida de solteiro. Que é terrível. Ontem eu estava no aeroporto. Não é que é terrível a vida de solteiro. É que eu pensei o seguinte, é você acostumar com a situação. E quando vai querer partir para outra situação, você fala, e agora? O que eu faço? O terrível as pessoas hoje, eu vi algumas matérias muito interessantes. Os jovens não querem sair de casa porque é mais cômodo ser sustentado pelos pais e viver uma vida vamos falar assim, de casado, sendo solteiro.
em tantos às vezes outros tipos de aventuras. tem um relacionamento, né? Às vezes passa um tempo lá, um tempo na casa da pessoa, aí tempo na casa dos pais. Por quê? Porque não tem aquela cobrança, né? É um novo estilo aí de relacionamento. Agora, a ideia desse livro, ou o conceito desse livro, sozinho, solteiro sim, sozinho jamais, veio como? A partir da experiência? Não, eu não tinha experiência. No livro eu escrevo que eu não tinha direcionamento nenhum, porque eu trabalhei sempre com crianças, juniores e adolescentes. Quando me veio esse pedido para eu poder... O desafio para assumir o ministério com adultos, eu falei assim, eu vou orar. Então, eu e minha esposa Cristina, nós oramos, buscamos e aceitamos o desafio. Vamos cuidar então desse pessoal. Chegando nesse ministério, o ministério já existe há 20 anos, eu estou lá apenas 6. Né? Então o ministério já tinha uma dinâmica. Mas a dinâmica do pessoal aí, do Eliezer, é casamento. O foco deles é casamento. E casamento... O projeto é específico, eu vou para casar. A mentalidade antes era essa. Entende? Então, aquela coisa, eu vou com foco para casar, eu vou no restaurante para quê? Eu vou para comer, não é isso? Eu vou para um shopping para quê? Para me divertir, não é isso? Eu vou para o cinema para assistir um vídeo. Eu vou no Eliezer porque eu quero arrumar um marido, eu quero arrumar uma esposa. Mas tá tudo errado. Porque se a pessoa vai lá e não acha, ela se frustra. E quem disse? Ela fica pior do que antes. Do que antes. E outra coisa, a maioria das pessoas, os homens não são tão abertos para relacionamento quanto as mulheres. A mulher não, a mulher é madura para isso, para chegar e para ir, para falar de sentimentos, de emoções, o homem não vai. Então, no Ministério Eliezer e nas igrejas ou nos cultos, pode observar, o que mais tem é mulher. Tem mais mulheres do que homens. Então, no Ministério Eliezer tinha essa dificuldade, tinha mais mulheres. Os homens têm vergonha? Tem dificuldade. Precisamos trabalhar com os homens nisso. Mas, falando lá do Eliezer, quando as mulheres iam, via que tanto de mulher, ela pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Só tem mulher. Ela tem mulher, eu vim aqui para casar. Então, eu fui percebendo, fui trabalhando, fui entendendo. O que eu percebi? As pessoas não podem ir para o ministério ou para qualquer lugar... Qualquer projeto. Para casar. Casamento, Charles, não é solução. Se casamento fosse solução, não haveria divórcio. Está me entendendo? Então, a pessoa tem que entender, porque a sociedade ela massacra as pessoas. E que tem que casar, Depois que casa, tem que ter filho, Tem o primeiro, tem que ter o segundo. Mas, e ao mesmo tempo que ela pressiona para o casamento, ela pressiona também para que, se não der certo, divorcie. Então, e parta para outra. E se a pessoa não estiver resolvida, onde que o livro vai falar, se a pessoa não estiver resolvida, ela vai partir de divórcio em divórcio, de casamento em casamento e nunca vai estar bem. Por quê? Eu aprendi com o pessoal lá então que eles precisam de relacionamento. Quando diz que Deus faz que o solitário mora em família, não está falando de casamento. Aí não está falando que Deus vai dar para a pessoa uma família, não. Está dizendo que Deus vai colocar essa pessoa num convívio social, onde ela vai estar bem, onde ela é bem-vinda, onde ela é bem-quista, onde ela é amada. A solidão não está diretamente ligada a ter ou não um companheiro. Não, porque tem muitos casais também que estão casados e se sentem sozinhos. Então, estar com alguém, isso não quer dizer nada, entende? Agora, onde que é o pensamento aí? É um tripé, uma mesa que tem 3 pés. Esse relacionamento ele começa primeiro com Deus. O ser humano foi criado para ter relacionamento com Deus. Deus é um ser relacional e criou o homem à sua imagem e semelhança, um ser também relacional. Então, quando esse homem agora... É interessante você falar dessa forma, porque... não estamos falando de igreja, de religião. Não, nada disso. A gente está falando do relacionamento pessoal com Deus. E o brasileiro, pelo menos, ele ama Deus. O brasileiro, ele gosta de Deus. O brasileiro, ele tem Deus. Se você perguntar para o brasileiro, você tem Deus? Ele fala, eu tenho Deus. Só que ele não tem isso, é esse relacionamento com Deus, esse conhecimento de quem é Deus. Então, quando eu me relaciono com Deus, quando eu conheço a Deus, quando eu busco a Deus, eu tenho um diálogo com Deus, uma comunhão com Deus, eu consigo me achar. Olha só, então, o relacionamento... Bater aqui, né? O relacionamento com Deus, depois eu preciso ter um relacionamento agora comigo. Então, o primeiro relacionamento começa com Deus. Eu me relaciono com Deus e agora eu tenho um relacionamento comigo. Eu me amo, eu me respeito, eu cuido de mim. Aí, nesse momento, a pessoa está pronta para se relacionar com o outro. É o tripé, entende? Porque se muitas vezes eu não tenho relacionamento com Deus, eu não me respeito, eu vou relacionar com o outro, eu vou acabar com a vida do outro. E, às vezes, o outro também está da mesma forma. Entende? Então, uma mesa, um tripé. Se um desses tripés faltar, um desses pés faltar... Vai ser um relacionamento egoísta. A mesa vai cair. Por isso que muitos casamentos não dão certo. Tendem ao fracasso, porque uma pessoa se relaciona com outra para ser feliz. Isso. E não é.
Entende? Eu preciso estar feliz. Como é que eu não estou feliz? Como é que eu faço o outro feliz, gente? Agora, essa felicidade vem de quem? Vem do meu relacionamento com Deus. De se achar, de se encontrar, de saber quem eu sou. Sabe, essa identidade. Só como filho. Isso. E filho de Deus. Acabou. Se eu tenho essa identidade, fica fácil de me relacionar com o outro. Não para casamento, mas relacionar com o outro em todos os âmbitos. Trabalho, É uma crítica que assim, a gente não faz. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas, por exemplo, se eu vou pesquisar e descobrir e crer que meu pai é um macaco, entro em crise, né? Puxa, Sim. meu pai é um macaco, como é que eu vou relacionar com um macaco? Falando aí do evolucionismo. Sim. Mas no criacionismo, nós partimos do pressuposto que Deus nos criou. Sim. E essa é a nossa realidade de vida. Então, se ele é o pai, eu posso me relacionar com um ser que tem mão dupla. Sim. Eu falo e ele responde. Com certeza. E isso traz a identidade. Eu sou filho. Você é filho de Deus? Sou filho de Deus. E você é filho do macaco? Eu sou filho do macaco, infelizmente, né? Fica complicado. Agora, o macaco não fala. Como é que se relaciona com o macaco? E aí as pessoas, às vezes, pela falta de conhecimento, ou por criarem um sofisma na mente, acreditando que não pode se envolver com Deus, eu não quero ir para a igreja, não quero fazer isso, tantas coisas. Não, Deus é... Ela acaba se fechando, não se conhece, não desfruta daquilo que é bom para ela acaba ficando sozinha. E os seus relacionamentos vão ser sempre frustrados, entende? A questão é, e muitas vezes a pessoa não precisa achar Deus na igreja. Então, porque muitos acham que eu tenho que ir para a igreja para encontrar Deus, não. É a sua comunhão com Deus, porque o índio está lá no meio da mata, lá não tem igreja. E muitos índios conhecem a Deus, têm experiência com Deus. O fato da igreja é onde nós reunimos para celebração. Comunhão. Em comunhão. Né? Se a pessoa está aqui na cidade e ela pode ir para uma igreja ter comunhão com Deus, que ótimo. Né? Mas a questão é o seguinte, o Ministério Eliezer é para isso, é para relacionamento. E as igrejas ainda não acordaram para isso. Porque o que se faz na igreja ou é para casal, ou é para solteiros. Os meninos de 24, 25 anos. Você sabe que eu tive essa dificuldade na escola de pais. A escola de pais era, vamos falar assim, a proposta dela é ensinar os filhos, os pais, a conduzir um relacionamento com os filhos e a melhorar esse relacionamento e a educação dos filhos. Mas algumas pessoas que passaram pelo divórcio ou estavam viúvas, que precisavam de uma ajuda para cuidar dos seus filhos, não conseguiam encontrar espaço porque o padrão era fechado. Família. É só casal. Pai e mãe. Pai e mãe. Entende? Não Então, podia só a mãe ou só o pai. E a moça solteira? Que infelizmente arrumou uma situação lá, engravidou, pronto, o pai foi embora. E agora? Ela não pode cuidar dessa criança. A própria igreja, se ela não cuidar, não abrir a mente, ela pode cair na marginalização, ela pode excluir aquela pessoa do seu convívio. A maioria deles se sentem marginalizados. Se você conversar com o viúvo e com o divorciado, principalmente, se sentem marginalizados. Eu te pergunto, quando é que tem um congresso para viúvos? Nunca ouvi falar. Um congresso para divorciados? Nunca ouvi falar. Mas tem no Eliezer. Nós já estamos no 3º congresso já. Mas existe... Não, então eu já ouvi falar, você me corrige. Mas existe sim, algumas igrejas despertaram para isso. Existe, acho que o Ministério Crescer, lá no Rio de Janeiro, nós fomos uma vez, em Cabo Frio, muito bom, o ministério deles também está caminhando, e que as igrejas despertem para isso, para cuidar dessas pessoas.